Até mais. Pessoal, primeiro, antes de compartilhar a tela aqui, boa noite para vocês. Agradecer aí pela oportunidade de entrar na casa de cada um. Pô, imagino correria de todo mundo, né? Dia puxado de trabalho, parar agora às 7 da noite aí para estudar. Então, vocês já são guerreiros aí por todo esse empenho, né? Por estar buscando conhecimento. E lá no final, vocês vão atingir o certificado lá do CFP, de Planejador Financeiro. A gente vai se encontrar durante 4 noites, tá? Então, a gente vai se encontrar hoje, quarta, essa semana, para falar de módulo 3. E na semana que vem, na terça e na quinta, a gente vai se encontrar para falar do módulo 4, tá? Deixa eu me apresentar brevemente aqui para vocês, né? Então, meu nome é Vladimir Macedo, vocês já me viram nas aulas lá, como disse o Fê, todo mundo financeiro desde o início, praticamente, quando começamos ali com os primeiros cursos de CFP, eu sou parceiro do mundo financeiro. Trabalho no mercado, assim como a grande maioria de vocês, acredito eu. Sou planejador financeiro desde 2014, 2013. Então, já tirei o CFP lá atrás, faz bastante tempo. Eu brinco que eu sou CFP raiz, que eram 4 módulos da prova, né? E aí a prova teve toda uma transição. E desde que eu me certifiquei, eu passei a ministrar aulas, né? Antes numa escola presencial e depois, desde o início do mundo financeiro, junto com o mundo financeiro, tá? A gente vai ter esses 2 encontros, né, para falar do módulo 3, e aí qual que é a dinâmica que eu vou propor aqui para vocês, tá? A gente sabe de um tema que até surgiu lá no grupo do WhatsApp, acredito que vocês estejam por lá, né? Então, eles trouxeram um fator, né? Porra, cara, os caras inventaram um fator lá no cálculo e tal. Então, eu vou começar agora já falando desse tema, né? Estressando ele para vocês, tá? Para quando chegar lá na próxima, pô, esse negócio de fator aí é tranquilo, vocês vão tirar de letra, tá? E aí depois, o que eu vou fazer? Como que eu vou usar o nosso tempo de hoje, tá? Eu vou fazer uma revisão, vou passar, dei uma enxugada na apresentação que vocês têm disponível lá, vou passar pelos principais tópicos, dando algumas dicas e tal, tá? Sem grandes protocolos, tudo bem? Quem quiser falar, fiquem à vontade aí, pede a palavra. Se eu estiver falando, eu vou falar só um pouquinho, aí eu finalizo o raciocínio e depois divido a palavra com vocês, tá bom? E para a aula de quarta-feira, aí eu montei alguns exercícios que é justamente para trazer para vocês essas regras, né? Então, vai ter uns 2 ou 3 desse fator aí e outros exercícios que historicamente têm ali caído na prova, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Pode ser que em algum momento vocês me chamem e eu não vejo. Espera aí. Agora deve estar aparecendo aí para vocês, né? Se alguém puder me dar um ok que está aparecendo, eu agradeço. Está aparecendo. Boa. Pessoal, às vezes eu vou olhar aqui para o lado direito, estou com 2 monitores, então aqui eu tenho uma outra tela que tem o rostinho de vocês, tá? Não é que eu estou assistindo o Flamengo e Vasco, que vai começar daqui a pouco, tá? É porque vocês estão aqui na tela do lado. Bom, então, para começar aqui, né? Está no preparatório do CFP, e aí a prova deve ser bem desafiador, né? Você ter uma prova que perdura durante anos, e aí os caras vão tentando pegar alguns conceitos. Eu, particularmente, tá? Olhando para essa questão do fator, né? Eu não entendo que ela seja de grande valia ou de grande uso ali para o planejador financeiro, tá? E eu acho que para vocês outros fatores vão agregar muito mais no conhecimento. Mas já que eles querem abordar esse tema, a gente vai deixar vocês craques aí para faturar esse ganho, tá? Então, até alguém colocou lá no grupo, eu tentei transcrever aqui o mais próximo possível, tá? Caiu na última prova, né? Alguma coisa próximo disso. Então, o João tem 36 anos, quer se aposentar aos 60, com uma renda vitalícia de R$3.000. Considere rentabilidade real de 0,4 ao mês. Qual o valor que João precisa acumular mensalmente? E
considere um fator de 0,0343. Eu gosto sempre de desenhar um fluxo aqui, tá, pessoal? Acho que ajuda bastante a gente entender, né? Quais os números que eu vou usar e tal, qual que é a conta que eu preciso fazer. Então, o que ele está me falando, tá? Que o João vai bater lá na casa dos 60 e ele vai querer 3 mil por mês. Beleza? Isso aqui que ele está me falando. E hoje o João tem 36. Essas são as informações que eu tenho aqui e eu sei que é um I de 0,4. Desculpem a letra, mas escrever com mouse não é dos desafios mais fáceis, tá? Então, o I é 0,4 ao mês. Tá tudo certo aqui. Não tem pegadinha de taxa, fiquem bem atentos, tá, pessoal? A prova gosta de dar lá taxa ao ano, aí seu fluxo é mensal. Então, por exemplo, se ele jogasse aqui 0,4A, ou seja, era uma taxa anualizada e ele está perguntando quanto que ele precisa acumular mensalmente. Então, eu vou achar um PMT. O prazo ele também me deu em anos, eu vou ter que transformar ele. Tá? Mas eu quis desenhar aqui, basicamente, para a gente ver as informações que a gente tem. Tá? E aí, onde que entra o tal do fator? Tá? Então, onde que entra esse negócio? Né? Então, vamos dar um passo atrás e entender o que é o fator. Tá? Vocês devem ter assistido às aulas, acredito eu, e viram lá como que a gente faz para transformar a reserva em renda, não é? Eu brinco lá nas aulas, né? Eu falo, a pessoa guardou o saco de dinheiro dela e ela vai transformar esse saco de dinheiro numa renda. E para transformar esse saco de dinheiro numa renda, tem toda uma regra para isso. Não parece, mas está escrito renda ali, tá, pessoal? Tem toda uma regra por trás disso, né? Então, por exemplo, vamos pensar que eu contratei um plano de previdência, e aí o meu plano de previdência tem uma tábua atuarial determinada, ele tem várias rendas e eu vou fazer as minhas escolhas. E aí, como que eu vou chegar no valor da renda? Tá? O valor da renda não é o planejador financeiro que vai calcular. Esse é um primeiro ponto. Tá? Quem vai calcular ali esse fator é o atuário. Tudo bem? Quais informações que o atuário vai utilizar? Ele vai pegar a idade do participante. Por quê? Se eu estou me aposentando num plano de renda vitalícia e eu tenho 60 anos, ele vai considerar a minha expectativa de sobrevivência, minha expectativa de vida, dos 60 adiante, concorda? Se eu tiver 70, mudou para caramba esse negócio, porque a expectativa de sobrevivência é menor. Então, se eu tiver o meu 1 milhão e me aposentar aos 60, é claro que eu vou receber um PMT, um pagamento mensal menor do que se eu me aposentar aos 70. Tudo bem? Porque se eu me aposentar aos 70, eu estou mais perto ali da expectativa de vida. O sexo do participante é algo que impacta aqui também. Historicamente, homens vivem menos que mulheres. Tá? Então, a gente tem... Quando a gente vai olhar para a tábua atuarial, que a tábua atuarial nada mais é do que a expectativa de sobrevivência da pessoa, né? As mulheres tendem a viver mais do que os homens. Vou olhar ali a tábua atuarial, que é pertencente a esse plano, e aí a gente falou delas ao longo do curso, né? Mas só para recordar aqui, pode ser a T83, a T2000, a BRMS, a tábua escolhida, tá? E eu vou ver a renda escolhida. Ou seja, qual que é a renda que eu escolhi? É uma renda vitalícia? Se for renda vitalícia, é um cálculo. Não, uma renda vitalícia reversível ao cônjuge. Não, é uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, eu vou precisar de todas essas informações. Tá? Tendo essas informações, pessoal, o atuário vai fazer o quê? Vai bater tudo isso aqui no liquidificador. Beleza? E aí, depois que ele bater tudo isso no liquidificador, o que vai sair aqui não é uma vitamina, é justamente o fator. Tá? Que é aquele fator que eles deram para vocês na prova. Ou seja, lá na prova eles já deram a informação mastigada para vocês. Beleza, Vladimir, mas e aí? Como que eu uso esse fator? Como que eu uso ele matematicamente? Tá? A aplicação é muito simples, daqui para frente vocês não vão esquecer mais. O fator, na verdade, ele vai ser o quê? O multiplicador da reserva para chegar ao valor da renda.
Ou seja, lembra o exemplo lá, a brincadeira do saco de dinheiro? Então, se o meu saco de dinheiro é R$ 1 milhão e o fator é 0,0459, a conta é simples, pessoal. É 1 vezes o outro. Então, qual que vai ser o valor da renda? 4.590. Ou seja, uma pessoa que acumulou R$ 1 milhão e que tem lá o fator oriundo dessas informações que estão aqui na tela para vocês, tá? O fator que chegou lá foi de 0,0459. Então, ela vai ter uma renda de 4.590. Reparem que no exercício que algum de vocês comentou lá no grupo, né, a prova trouxe isso invertido, tudo bem? A prova trouxe isso daqui, pessoal. Ela falou, ó, o cara quer ganhar 3 mil por mês, não foi isso que ele falou? E o fator é 0,0459. Pessoal, eu tenho a fórmula, não tenho? Eu sei que a renda mensal é o fator vezes o saldo. Se eu tenho uma fórmula com 3 fatores e eu tenho 2 deles, eu encontro o terceiro. Aí é matemática simples para vocês. Perto do que vocês fazem com o professor Felipe, é ficha, né? Então, aqui, a conta que eu faço é essa, ou seja, 4.590 é igual o fator vezes o saldo acumulado. E aí o 0,0459 passa dividindo, né? E a gente vai chegar lá a R$ 1 milhão, tá? Ou seja, o fator nada mais é do que o número que eu vou usar para multiplicar a reserva e chegar na renda que a pessoa vai ter no momento da aposentadoria dela, tá? É exatamente esse o entendimento que a gente vai ter do que é o famoso fator, né? Que era um fato novo na prova, que era um item novo ali, tá? Mas que se a gente for ver, pessoal, em complexidade, ele não agrega tanta complexidade, tá? Por que a gente, os demais cursos, não se utilizavam disso nos materiais? Porque ao longo desses mais de 10 anos aí de planejar, nunca eles cobraram a partir do fator, né? Então, não fazia sentido a gente complicar mais algo que já tem toda uma complexidade. Pô, vou fazer uma prova lá com 100 e tantas questões, a gente pegava ali o que a prova tinha mais histórico de cobrar, tá? Queria só fazer uma pausa aqui e entender com vocês se sobre esse tema, se ficou claro, se está fazendo sentido, tá? Ou se vocês têm alguma dúvida, se alguém quiser falar. Até porque, como a gente ainda não tem lá aula gravada, né? A gente vai até depois gravar uma aula para colocar lá, mas vocês sendo a primeira turma trouxeram, eu falei, Fê, preciso parar e bater um papo com o pessoal sobre esse item, para que na próxima prova a gente consiga resolver aí essa questão com mais tranquilidade, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Se alguém quiser pedir a palavra, falar, fica à vontade, agora é a hora. Professor? Fala, Joseph. Isso, na verdade fui eu que coloquei no grupo, né? Eu fiz a prova agora em abril, ele tinha 3 questões dessa forma. Questionamento, para mim identificar se eu uso o Begin, porque teoricamente a Previdência, né? Quando tu vende a Previdência, o teu cliente paga a primeira parcela. Tem algum, tipo, ele tem que estar na questão ou pode ser que eu não precise usar Begin? Beleza. Cara, esse é um questionamento mais que recorrente na prova, tá? O que eu costumo dizer para o pessoal é assim, a gente precisa interpretar da melhor forma o texto, tá? Então, por exemplo, esse exercício aqui, ó, só para a gente exemplificar e ficar mais claro, tá? João tem 36 anos, quer se aposentar aos 60 com uma renda vitalícia. Aqui a gente pôs um enunciado bem enxuto, né? Só para enfatizar o fator, mas deixou ele meio solto, tá? Geralmente não é o que a prova costuma fazer, tá? A prova costuma deixar ali o enunciado mais amarradinho, ela te dá algumas dicas, tá? Na aula de quarta-feira a gente vai fazer exercício, eu até coloquei em um exercício lá algumas dicas para vocês ficarem mais atentos, tá? Mas tem um conceito que é importante no plano de previdência, que é o seguinte, ó. Vamos pensar que eu vou começar, aqui é o tempo zero, tá? Vamos pensar que eu vou começar um plano de previdência. Beleza? O plano só começa efetivamente com o primeiro aporte de recursos. Tudo bem? Ou seja, contratei lá um VGBL, PGBL, tanto faz. A prova historicamente cobra de vocês de 2 formas. E aí, José, acho que dá para ficar atento em relação a isso. Eles às vezes colocam exercícios assim, ó.
fulano de tal contratou um plano com aporte inicial, que vai ser o meu PV, e contribuições que iniciará a partir do próximo mês, que é o meu PMT. Vamos lá. O begin e o end nada mais é do que falar onde entra o PMT, tudo bem? Se eu tiver com G begin na HP, o que eu estou dizendo? Que o meu PMT entra no tempo zero. Se eu tiver com G end na HP, eu estou dizendo que o meu PMT, a minha parcela, entra a partir do tempo 1. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele fala que começou o plano com aporte e contribuições a partir do mês seguinte, ou seja, PV vai ser esse aporte inicial e GEND, as contribuições a partir do mês seguinte. Se ele falar, iniciou um plano com contribuições mensais, o plano só inicia quando entra o dinheiro. Tá? Então, conceitualmente, o entendimento é que o dinheiro entra no tempo zero. Tá? Vida real, eu já vi a prova lá atrás precisar cancelar algumas perguntas, porque eles não deixavam tão clara essa questão, tá? E aí, de um tempo para cá, o feedback que a gente vem recebendo dos alunos é o seguinte: eles têm deixado muito claro o que acontece, tá? Então, fiquem atentos. E eu, particularmente, gosto muito da gente desenhar, de forma simples mesmo, mas desenhar o fluxo. Fica muito claro onde que o dinheiro vai entrar, tá? Então, se eu puder dar uma dica aqui, Joseph, desenhar o fluxo, e aí, pô, lila o enunciado. Então, beleza, vai ter um PV e a contribuição mês seguinte. Entrou no tempo 1, GEND. Entrou no tempo 0, GBegin. Tá? Acho que essa é a forma mais simples para vocês não incorrerem nesse risco aí. E a prova não vem, pelo menos pelo feedback que eu recebi dos últimos exames, né, eles não vêm colocando justamente a diferença de você usar o begin ou end na HP nos exercícios. Tá? Então, fiquem atentos a essa regrinha do begin tempo 0, o end tempo 1, que acho que não vai ter grandes dificuldades. Mas na quarta, quando a gente for fazer exercício, aí eu relembro vocês em relação a isso. Tá bom? Consegui te esclarecer, meu querido? Sim, sim. Uhum. Beleza. Alguma outra dúvida, algum outro ponto? Você que tinha feito outro exame? Não, mais foi essa, né? Porque caiu 3 questões e, tipo, eu estudei bastante e essas questões eu acabei, inclusive, fazendo o cálculo, né? Dividindo lá e daí eu fui olhar no gabarito e acabei errando, né? Então, devia ter mais um pega-ratão que eu, provavelmente, essa questão. Quando eu vejo, eu teria que ter usado o beguinho, eu acabei não usando, né? Porque eu achei a resposta, né? E eu tinha quase certeza, eram as 3 primeiras questões e as 3 eu errei. Mas as 3 que entraram foi com esse fator? Assim, tiraram do nada esse fator? Sim, 3 questões pedir para utilizar um fator, no caso, né? Mas não são bem diretas assim, não, né? Eles fazem um PGBL, VGBL, que, por exemplo, vai fazer cálculo de VGBL, que tem aquela questão de pegar a parte só do rendimento, ainda usa VGBL com esse fator? Na verdade, essas 3 questões foram bem diretas, né? Não teve muito diretamente no cálculo, né? Quanto precisava acumular, né? Só um ponto importante, pessoal. Independente se for o P ou o V, né? O fator a gente vai aplicar sobre o saldo, tudo bem? E aí, depois, se for um P, por exemplo, a tributação é sobre os 3.000 aqui no exemplo, né? E se for um V, eu vou precisar fazer a conta, né? De qual que é a proporção de principal e juros, tá? No simulado, eu coloquei um exercício que a gente vai até esse ponto da tributação, tá? Mas o feedback que eu tive de outro aluno também, José, era que foram 3 questões bem diretivas ali, né? Historicamente, o planejar, eles gostam de dar uma floreada, colocar aquela questão que tem 5, 6, 7 linhas, e aí não, eles foram bem diretos ali ao ponto, um item novo que eles trouxeram para a prova. E esse aí, como é que a gente resolve, professor? Essa daqui? Esse fator vai em cima dos 3 milhões? Deixa eu apagar aqui só para limpar essa bagunça que está aqui. Peraí. Vocês estão com HP fácil aí? Uhum. Vamos fazendo a continha. Então, ó, ele quer uma renda de R$3.000, certo?
para uma renda de 3.000, sabendo que o fator é esse, ele precisa acumular um valor futuro. Perfeito? Então, a conta que a gente vai fazer é 3.000 dividido pelo fator. E aí vocês vão achar o valor futuro. Vão achar aqui o famoso FV. Que número que vocês encontraram aqui, pessoal? Deixa eu pegar, né? Será que melhor fica fácil? Em HP raiz aqui, ó. Pessoal usando o celular hoje. Oito sete quatro seis três cinco 57, beleza? Então, esse valor que a gente encontrou aqui, 874.635,57, nada mais é do que o valor futuro, ou seja, quanto ele precisa acumular, né, para que ele possa, aos 60 anos, ter uma renda de 3.000. Beleza. Mas a pergunta quer saber o quanto ele precisa pagar, o quanto ele precisa acumular mensalmente, né? Então, esse valor aqui é o meu FV. O PV é 0. Se você não colocar o PV na HP, nada muda, tá? Eu gosto de colocar uma dica de prova aqui, porque às vezes tem alguma coisa na memória da tua HP lá, e aí vai fazer você perder tempo. Então, sempre que você for fazer o fluxo, PV, PMT, FV, NI, coloca todas ali as informações, tá? O prazo é 60, Enter, 36 menos 24 anos, né? Mas é em meses, então 12 vezes 288 é o meu N. Ponto 4 é o I, e aí eu vou apertar ali o meu famoso PMT. E aí chegou a 1.621,76, tá? Essa aqui é a forma que a gente chega ali. E é importante entender o que ele está querendo perguntar, né? Ou seja, quanto que ele precisa acumular mensalmente, qual que é o valor do acúmulo mensal, né? Porque às vezes eu não me atento tanto à pergunta e fico mais vinculado ali ao fator, e aí tem uma alternativa lá que é, por exemplo, os 874.000. E aí, às vezes, eu tenho um número que eu encontro que ele é parte do exercício, mas ele não é a resposta, tá? Então, sempre fiquem atentos. Uma dica de prova, pessoal, é assim, ó, às vezes vocês vão se deparar com questões longas lá na prova, né? E aí, o que fazer numa questão muito longa? Sugestão minha, lê uma vez a pergunta, com calma, e anota. Eu gosto dessa prova por ela ser no papel, porque você tem a opção de ir anotando ali, né? Anota embaixo os principais valores, os principais números. E depois, a tendência é que você não precise voltar e ler de novo essa mesma pergunta longa. Você vai voltar e vai ler, geralmente, só a pergunta. E aí você já economiza ali algum tempo, tá? Então, acho que aqui tem algumas dicas aí. De qualquer forma, a gente vai fazer mais exercício dessa ideia aqui, desse raciocínio, tá? Desse tipo, né? Então, se foram 3 na última prova, tomara que dessa vez seja uma meia dúzia aí, que vocês vão tirar de letra. Tá bom? Só não sei o nome da moça que falou, tá? Não está aparecendo o nome aqui, está aparecendo, acho que, o nome do aparelho, mas se ficou alguma dúvida, fica à vontade para trazer. Foi a Alessandra, Vladimir. Ô, Alessandra, você chegou junto com a gente no número? Não, eu fiquei ouvindo você falar, mas não fiz a conta, não. Depois eu vou chegar aqui. Perfeito, tranquilo. Mas o racional fez sentido para ti? Ok. Beleza. Sobre essa parte do fator, pessoal, alguém mais quer colocar algum ponto, fazer alguma pergunta? Beleza? Se quiser perguntar depois, pode perguntar, tá? Sem crise. Então, depois eu disponibilizo via grupo ali essa apresentação também, que é mais um resumo ali do que a gente vai ter do material de vocês, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei a apresentação, né, aquelas aulas todas que vocês assistiram, e tentei dar uma leve enxugada nela, né, para a gente conseguir passar pelos principais pontos e tal, dar uma resumida aí para vocês, relembrar alguns itens que historicamente caem e tal, algumas regrinhas de tributação
que para a parte de previdência são bem significativos, tá bom? Então, começo aqui, racional básico, né? Planejamento de aposentadoria, tá? Ou seja, isso aqui é a vida na ativa, né? Onde a pessoa tem ali um poder de poupança e, em geral, o que acontece é isso daqui, pessoal. Na aposentadoria, a pessoa não se planejou, né? E aí eu mantenho o meu custo de vida. Em muitos casos, na verdade, até o custo de vida na poupança, na aposentadoria, ele é maior do que na ativa, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa se aposenta e perde o plano de saúde. Contratar um plano de saúde hoje com 65 anos, por exemplo, é uma fábula, né? Então, às vezes a pessoa passa até um custo de vida mais alto. E aí aqui, o grande objetivo, né, de se planejar para a aposentadoria é fazer com que esse gap aqui não exista, né? E, na verdade, a gente tem aqui sempre uma renda mais elevada, tá? A gente vai ter 3 principais formas de se aposentar, né? Então, a parte da previdência social, eu posso ter uma administração própria ali, né? Não tem problema, tá? E essas aqui são as 3 principais fontes de renda das pessoas na aposentadoria: a previdência social, a complementar e a acumulação própria, tá? A parte de acumulação própria, vocês vão perceber que ela conversa muito com os outros módulos da prova, especialmente o módulo 1 e 2, né? Eu posso fazer uma acumulação própria a partir de uma carteira de fundo imobiliário, eu posso fazer uma acumulação própria a partir de uma carteira de ações, de uma carteira de debêntures, eu consigo usar diversos produtos financeiros, tá? E aí aqui, ao longo do módulo 3, a gente vai se ater a algumas regras da Previdência Social e, principalmente, as regras da Previdência Complementar, seja ela aberta ou fechada, tá? Falando aqui da Previdência Social, né, ela é dividida em 2, tá? O regime próprio, né, e o regime geral. O regime geral é aquele que historicamente cai na prova, tá? Por quê? O regime geral, pessoal, é o famoso INSS, tá? A maioria das pessoas, dos brasileiros, eles vão se aposentar em algum momento, né? Ou os que já se aposentaram pelo INSS. E a gente tem também os regimes próprios, tá? Por que a prova, historicamente, não costuma cobrar o regime próprio? O regime próprio, a gente vai ter, por exemplo, dos funcionários dos estados, dos municípios, da União. E aí, o que acontece? Que cada um vai ter uma regra específica. Então, você tem um emaranhado de regras, tá? Então, quem é do legislativo, por exemplo, tem uma regra. Quem é militar tem outra regra. E assim por diante, você vai ter um emaranhado de regras. E aí você tem um, que é o regime geral, que atende a maior parte da população e que tem algumas regras ali, né, que são, de certa forma, um pouco mais claras, tá? Mas é importante ficar claro para vocês essa diferença. Regime geral pega todo mundo, INSS. Regime próprio são aqueles específicos. Estado, União, municípios e assim por diante. Falando do regime geral, né? Hoje ele está lá na regra de pontos, ou seja, idade mais tempo de contribuição, tá? A pontuação mínima para uma mulher se aposentar em 2020 era de 87 pontos, tendo um tempo mínimo de contribuição de 30, e para um homem de 97, tendo um tempo mínimo de contribuição de 35, tá? Essa regra vai crescendo, né? Ou seja, exigindo um ponto a mais a cada ano, tá? E vai chegar lá 100 para as mulheres e 105 para os homens, tá? Então, para a gente se aposentar, a partir de 2033, as mulheres vão precisar de 100 pontos e os homens, a partir de 2028, de 105 pontos. Essa diferença é justamente aquela diferença que a gente viu ali, né, do tempo de contribuição de 35 dos homens e 30 das mulheres, tá? Tem ainda a possibilidade de eu me aposentar por tempo de contribuição, ou seja, eu não vou chegar lá nos 105 pontos, mas eu quero antecipar de alguma forma a minha aposentadoria. Eu posso? Posso. Aqui eu vou sofrer um fator previdenciário, tá, pessoal? O que é esse fator? É o que eu vou aplicar em cima da renda. Então, vou exemplificar aqui para vocês, tá? Vamos pensar aqui que eu queira me aposentar, eu tenho 61 anos e eu tenho 35 anos de contribuição. 61 mais 35 dá 96.
96, eu ainda não preenchi lá os 105 pontos, tá? O que acontece? Vou fazer aqui, porque a partir de 2027 ele já vai ser 65,35, tá? Então, eu vou ter aqui, somando idade e tempo de contribuição, 100 pontos. Mas eu precisaria ter 105. E agora, né? Pô, eu quero me aposentar, não aguento mais, cheguei no meu limite, mas eu ainda não preenchi os 105 pontos. E aí, o que a Receita, o INSS vai fazer? Vai falar, Vladimir, seguinte, você precisaria me dar mais 5 pontos. Esses 5 pontos pode ser 2 anos e meio de trabalho, 2 anos e meio de contribuição e 2 anos e meio de idade. Ou 5 anos de idade sem trabalhar, né? Mas eu vou viver do que esses 5 anos? Eu não tenho mais saúde suficiente. E aí eu falo, não, eu prefiro me aposentar agora. Aí o INSS fala, beleza, mas eu vou precisar pagar um pouco menos para você. Ou seja, vamos pensar que eu, fazendo as contas aqui, eu teria uma renda de 5 mil. Tudo bem? Então, ao invés de eu ter uma renda de 5 mil, eles vão fazer esses 5 mil vezes um fator. Então, vamos pensar que esse fator vai ser 0,9. Ou seja, eu vou receber, na verdade, a minha renda vai partir de 4.500. Então, se eu preenchesse todas as regras para receber a minha aposentadoria integral, eu receberia 5 mil. Se eu tivesse lá no exemplo, os 105 pontos. Como eu ainda não tenho, eu sofro o famoso fator previdenciário, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Esse fator previdenciário faz com que a minha renda seja um pouco menor. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou querendo antecipar minha aposentadoria e está tudo certo. O INSS fala, beleza, quer aposentar antes, pode aposentar, mas eu vou precisar pegar um pouquinho aqui de você, eu vou precisar dar uma mordidinha aqui, e aí vai virar 4.500 ao invés dos 5 mil. Tá? A prova, nos tempos para cá, gostou de falar de alguns auxílios. Tá? E aí, pessoal, aqui são relativamente simples, tá? Não tem muito estresse em relação às regras. Tem muita coisa que não faz sentido vocês ficarem decorando, gastando espaço no HD de vocês aí, porque tem 1000 coisas para vocês decorarem, tá? Vamos pensar assim, ó, comecei a trabalhar hoje, nunca trabalhei, sofri um acidente. Vocês acham que faz sentido ter carência nesse negócio? Ou eu vou prejudicar uma pessoa que sofreu um acidente? Faz sentido, né? Então fiquem atentos. A prova cobrou aí em alguns exames atrás, né? Essa regra. E aí eles faziam ali um jogo, contavam um case e tal, onde se teria ou não carência para o auxílio acidente. Pessoal, acidente não tem carência, tudo bem? Auxílio doença tem carência, 12 meses, tá? Carência, né? Falei carência. Então, 12 meses de carência no auxílio doença. Por que vai ter 12 meses de carência para o auxílio doença? Para que a empresa não contrate uma pessoa que já está com problema de saúde, tá? É para evitar aí essa questão, tá bom? E o salário maternidade, ele vai ter ali uma carência, né? Que ele vai ser do período da gestação, então isso também não gera ali um grande desconforto. Mas o que eles fizeram de pergunta foi justamente em relação aqui, ó, colocando esses dois, tá? Ou seja, ele falava ali, o fulano de tal foi contratado para trabalhar numa empresa e sofreu um acidente. Ele vai poder acionar o auxílio-doença? Não, o auxílio-doença ele não vai poder acionar. Ele vai poder acionar o auxílio-acidente. Tudo bem? Fiquem atentos, porque auxílio-doença... Aí ele falava, não pode acionar o auxílio-doença porque tem carência. Não, é porque, na verdade, não é uma doença, é um acidente. Ali que eles faziam esse jogo de palavras. Saindo da Previdência Social, da Previdência Básica, entrando na Previdência Complementar. Professor, só voltando ali, auxílio maternidade não tem carência? Não, auxílio maternidade. Salário maternidade, desculpa. Salário maternidade, ele tem carência, tá? A grande questão é que a carência dele é o período de gestação, tudo bem? Tá, entendi. Entendeu? Sim. Ô Vladimir, só me recapitula aí, eu estou meio perdida nessa questão da carência, eu viajei agora. É a carência para o quê? Para o segurado passar a receber? É a carência para ele deixar de receber? Não... A carência para ele passar a ter direito ao benefício, Paulo. Então, é para ele receber. Entendi.
Entendi. Beleza? Tá. Beleza. Então, no salário maternidade, está 2 meses empregado, engravidou, tem direito, não tem carência para engravidar, é isso, né? Não existe. Porque o que acontece, né? A pessoa foi contratada e depois que ela está contratada, ela engravidou, certo? Então, vai ter ainda todo o período da gestação até que ela passe a receber, né? E aí a contratação, em geral, ela não é feita quando a pessoa está ali tá grávida, né? Geralmente ela não é, mas ela não tem, por regra, uma carência, tá? O que acontece é que ocorre uma carência natural aí no caso, e o período em qual ela é paga é de 120 dias, tá? O auxílio acidente ou auxílio doença, pessoal, ele pode ser pago por um período muito mais longo, e aí a gente não vai entrar nessa seara que são diversas regras, tudo bem? Então, por exemplo, a pessoa pode ter tido uma doença que ela vai ficar ali tratando por anos e anos. Ela vai precisar ter esse auxílio. Ou a pessoa pode ter sofrido um acidente onde ela teve ali sei lá, caiu de um andaime, teve uma fratura em vários pontos da perna e vai até isso voltar para essa pessoa estar bem a trabalhar. Então, sempre que a gente fala da carência, é justamente o período que eu preciso preencher para ter direito ao benefício, tá? Depois que a pessoa já recebe o benefício, aí o INSS que vai julgar se essa pessoa ainda tem direito ou não, tá? O que pode até, em alguns casos, né, de doença e acidente, virar uma possível invalidez, tá? E aí a pessoa vai receber uma renda por invalidez. Professor, mas salário maternidade eu vi em algum lugar que seria 10 meses, 10 contribuições. Cara, aqui está resumidinho, mas eu posso pegar e mandar aqui para vocês depois no chat. Tá. Ô, Vladimir, voltando à questão lá dos tipos de previdência, estava vendo pelo material, a gente tem alguns tipos, que é o tempo de contribuição e idade mínima, a por pontos, transição com fator previdenciário com pedágio de 50%, aqui tem pedágio de 100% e aposentadoria por idade. São esses 5, pelo menos, que eu vi aqui. Aí uma dúvida que eu fiquei, a gente que escolhe o tipo de aposentadoria, porque quando eu vi toda essa coisa na mídia, eu achava que a gente só fosse ter uma, que seria de pontos, mas não é, tem esses 5 tipos, não é isso? Aí, ó, um ponto importante, tá? Como eu falei, aqui eu dei uma enxugada no material, que se a gente fosse passar todos os slides da apresentação, não ia dar tempo de passar para vocês. Eu peguei o que a prova tem cobrado e tal. Esses são os tipos de renda disponíveis, tá? Tá correta a tua colocação. O que acontece é que a gente vai meio que eliminando. Então, por exemplo, quando a pessoa vai receber aposentadoria por idade, tá? O que acontece? Ela preencheu lá a carência, então ela preencheu a carência de 180 contribuições, mas ela é uma pessoa que não conseguiu pagar por tanto tempo para chegar lá aos pontos, né? Vida real, pessoal, boa parte da população brasileira que chega hoje para se aposentar viveu anos de desemprego, anos de trabalho informal. Muitas dessas pessoas conseguem se aposentar só por idade, né? Então, a por idade ela vai preencher ali um público, tá? Essa da transição, Alessandra, aí vai da pessoa fazer a opção. Então, por exemplo, pode ser que hoje eu já seja elegível para me aposentar pela regra de transição, mas ela vai ter o que eu expliquei aqui para vocês do fator previdenciário. Ela não pega o integral. Na verdade, Não o que eu entendo seria a regra nova de pontos ou tempo de contribuição e idade mínima, ou ela usaria essas duas, é isso? A de pontos e a de contribuição e idade mínima, ela teria o integral? A de pontos. Tempo de Só... contribuição e idade mínima também tem fator. Ah, é? Porque na idade, contribuição e idade mínima, ela tem lá a mesma coisa, 65, 62 e tempo de contribuição. Ela só não tem pontos. Então, onde não tiver os pontos, tem fator. Previdenciário. Aí você vai reparar que, por exemplo, o tempo de contribuição e a idade mínima, no exemplo que eu dei ali, ele já dava 100 para 105, né? É uma diferença pequenininha, né? Na regra de transição, pode ser que eu me aposente, por exemplo, com 90 e poucos pontos, onde eu deveria ter 100 e alguma coisa. Quanto maior for esse gap, ou seja, quanto mais a pessoa estiver antecipando a aposentadoria dela em relação à integral, mais severo vai ser o fator. É porque, sabe qual é a minha grande dúvida? Eu só vi pontos onde fala a regra de pontos. Na transição, com pedágio de 50%, eu só vi, assim, idade, entendeu? Idade, mais de 28 anos de contribuição, homens mais de 33 de contribuição. Eu não vi falando de pontos, a não ser exclusivamente de pontos. Então, eu fiquei super confusa. Então, pontos só existe nessa regrinha de pontos em si, e as outras é só idade ou contribuição.
Eu não entendi. Pontos é só na de pontos. E as outras tem a regra que está lá do pedágio, assim por diante. Tá. Mas para ter aposentadoria integral hoje, a regra básica, né, é a dos pontos. Mas a dos pontos entra tempo de contribuição, entra pontos e, consequentemente, entra a idade também. Os pontos, na verdade, são tempo de contribuição e idade. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 anos com 40 de contribuição, 100 pontos. Aí vai ver se ela já preenche o requisito ali de... O ponto conta como idade, a idade entra no ponto, não é isso? Isso. Os pontos se dão pela soma da idade mais o tempo de contribuição da pessoa. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando durante um ano, nesse um ano eu somei 2 pontos, né? Porque eu somei um ano de idade mais um ano de contribuição. Então, uma pessoa que, por exemplo, falta 2 pontos para ela preencher lá, se ela estiver trabalhando, na verdade é um ano de trabalho, concorda? Tá. Tá. É que se você der uma olhada no material, lá no material, em pontos, ele só fala que de 87 pontos pula para 100 e de 97 para 105. Aí ele não entra como é composto esse ponto. Não. Eu fiquei doidinha com esse negócio de pontos aqui. Agora ficou mais claro? Tá. Eu vou raciocinar. É uma escalinha, né? Uma escadinha. Ele vai subindo e aí ele vai chegar. Esse último é o limite final, né? Tá aqui, ó. Em 2033, a cada ano será exigido um ponto a mais, ou seja, em 2020 era 97 para os homens e 87 para as mulheres. Então, agora já está 100 e 90, né? 2023 já passou 3. Vai bater no máximo 100 para as mulheres, que isso vai dar lá em 2033, e 105 para os homens, que vai dar um pouquinho antes de 2028. Tá. Mas assim, eu não sei ainda como chega nesses pontos. Os pontos são a idade mais o tempo de contribuição. Ó, então, você tem... Aqui, pontos, idade mais tempo de contribuição. Vamos pegar um exemplo real, acho que fica até mais fácil para a gente ilustrar. Uma pessoa com 60 anos e 35 de contribuição, tudo bem? Ok. Então, quantos pontos essa pessoa tem? 95. 60 mais 30 de contribuição. Mais 35, né? Foi o exemplo que eu falei. 95. Então, ela tem 95 pontos. Vamos pensar que é uma mulher. Uma mulher preencheu, vai poder se aposentar. Entendi. A soma dos pontos é sempre idade mais tempo de contribuição. Então, soma simples dos dois. Não tem... Soma simples, não tem que ponderar. Um tem peso maior do que o outro, não. É uma soma simples. Ok. Isso aí. Ok. Entendi. Agora fez sentido. Fez sentido. Boa. Essa que é a ideia dessa aula aqui, justamente, pessoal. Beleza? Para essa parte de previdência social, quem fez a prova recente aí vê 1, 2 perguntas no máximo, tá? Eles não investem muito nesse tema. Por quê? Porque o grande foco de quem demanda um planejador financeiro não é a previdência social, né? Vida real é isso que acontece. Vamos falar da previdência complementar, tá? A prova gosta de trazer algumas perguntas, pelo menos uma no módulo 3, uma no 4, falando ali da parte estrutural, tá? Então, aqui, pessoal, a gente precisa saber, vou decorar toda essa sopa de letrinha. Não vai decorar nada, tá? Vamos lá. Órgão normativo. Normativo é quem dita a regra do jogo, né? Normativo é sempre conselho, tudo bem, pessoal? Conselho dita a regra. O que o Conselho Monetário faz? Dita a regra. Tá? Aqui é a mesma coisa com o Conselho Nacional de Seguros Privados e com o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E aí aqui, entidade aberta. Entidade aberta são os produtos que a gente vê ser vendidos a varejo, né? Vendidos para as pessoas. E entidade fechada são os fundos de pensão. Tá? Aí, entidade aberta. Seguro privado. Por quê? Negócio com fim lucrativo. A ideia aqui é monetizar, ganhar dinheiro. Entidade fechada não, é um outro negócio. Entidade fechada é um plano feito para prover a aposentadoria de um grupo. Tá? Então, fiquem atentos aqui a esses nomezinhos, ou seja,
fulano de tal teve um problema com o seu VGBL. Com quem que ele fala? Com a SUSEP. SUSEP é a mãe das seguradoras. A Previc, não, a Previc é se ele tivesse um problema com o fundo de pensão dele, tá? Que aí é da entidade fechada. Fiquem atentos aqui, porque pode surgir uma pergunta lá, um ponto para vocês não deixarem ele na mesa. Tá? Tem alguns planos do tipo benefício definido, tá? Cada vez menos a gente encontra varejo para pessoa física esse tipo de plano, tá? Em geral, você vai encontrar esse plano, né, para entidade fechada. Um ponto que é importante ficar claro para vocês aqui é o seguinte: quando eu contratei um plano de previdência, tá? E aí, quando eu contrato esse plano agora em 2023, esse plano me garante uma renda de R$10.000 no momento da minha aposentadoria, lá em 2053, vamos pôr daqui 30 anos. Qual que é o meu grande risco? Tá? Meu grande risco nada mais é do que essa empresa quebrar. Tá? Porque é um plano que eu contrato e eles estão me garantindo que vão pagar uma renda. Baseada em que essa renda? Numa conta que eles fizeram lá. Então, meu principal risco é a saúde financeira dessa entidade. Tá? É cada vez menos comum que a gente tenha esse tipo de produto. Por quê? Eles são muito anos atrás. O que aconteceu com a nossa economia? Vlad, Oi. deu uma pipocada aí na sua rede. Se você puder repetir o finalzinho aí, por favor. Ah, boa, Fê. Obrigado. Então, eu sou uma entidade aberta, vou vender um plano para os meus clientes. Como que eu vou projetar o que vai acontecer daqui a 30 anos na economia? É muito difícil, né? Se a gente fizer o inverso e olhar o que aconteceu nos últimos 30 anos, cara, 1000 coisas que geralmente, provavelmente, quem estava lá 30 anos atrás não projetaria. Tá? Então, aqui é um risco muito grande para a empresa que coloca esse plano ao mercado. Tá? Entidade aberta, você nem encontra isso aqui para vender hoje. Tá? Você vai, passei no concurso, vou trabalhar na Petrobras, passei no concurso, vou trabalhar no Banco do Brasil. As empresas que têm uma entidade aberta, uma entidade fechada ali por trás, os seus planos de previdência fechados, você acaba acessando, eles acabam tendo alguns dessa característica. Tá? Mas isso aqui é um elefante branco cada vez menos existente. Então tem que ficar claro para a gente, benefício definido, estou tomando o risco dessa empresa. Se ela quebrar, ferrou, tem um problema aqui. E o que é mais comum, tá, são os planos de contribuição definida. Né? E aí aqui tem até um resuminho das principais características. Por quê? Contribuição definida é individualista, ou seja, o quanto eu contribuir vai ser a minha reserva, e aí lá na frente, na hora de aplicar o fator, de transformar em renda, é justamente o que eu vou ter. Né? Tem uma incógnita enquanto ao valor do benefício. Como que eu faço para ter um benefício maior? Mais contribuição, faço uma gestão melhor, ou seja, meu dinheiro precisa render mais. Né? Mas a principal gestão, o principal risco é a gestão do recurso. Eu não fico correndo o risco ali de uma entidade aberta, de uma entidade fechada, e os principais planos são o P e o VGBL. Tá? Tem diversos planos, tá, que são vendidos por seguradoras, por entidades abertas, e o grande foco desses planos é os funcionários das empresas. Vou repetir que é individualista, porque um é individualista e o outro é mutualista, né? A gente tem dois diferentes. Isso. Qual a diferença? O individualista é o quê e o mutualista é o quê? Individualista é quando eu defino a minha contribuição. Então, se eu contribuir mais, eu vou acumular um valor futuro maior, tudo bem? O meu saquinho de dinheiro lá, como eu dei o exemplo, vai ser maior e, consequentemente, eu vou ter um benefício maior lá na frente. Basicamente, ele depende de mim e da gestão do recurso. Tá? O outro, que é o benefício definido, ele é mutualista. Por quê? Vamos pensar que eu, você, o Lohan, o Joser, o Felipe, estamos todos dentro do mesmo plano e a gente está todo mundo correndo ali o mesmo risco, que é o risco daquela entidade aberta ou daquela entidade fechada. Tá? Então, ele tem um mutualismo, uma característica comum a nós ali, né, que nos une, digamos assim, naquele plano. Tá? Esse aqui é o futuro do mercado, é basicamente o que a gente encontra disponível para ser vendido. Tá? Cada vez mais individualista, porque o mutualista, eu gero um risco enorme para quem está comercializando esse negócio, e aí
eu não vou querer vender um produto que me traz risco, né? Eu sou uma seguradora, concorda? Vou querer vender um produto que me traz uma incerteza enorme do que vai acontecer lá na frente. Então, o mercado caminha para produtos especificamente de contribuição definida. Mas o mutualismo, ele, tipo, alguém faz o pagamento ao lado do segurado? Porque, assim, vamos supor que juntem, tipo um consórcio, assim, seria dessa forma? O conceito de mutualismo, tá, Paulo? Ele se dá pelo... o que é mutualismo, né? Eu tenho diversas pessoas, um grupo que tem condições similares, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer vou fazer o seguro do meu carro, por trás do cálculo lá, a seguradora olha e fala assim, ó, todo mundo que tem uma faixa de idade parecida com a do Vladimir, que tem o mesmo carro dele, que mora no mesmo CEP, e aí ela faz aquele cálculo por características comuns. Aqui no plano de previdência, tá? Quando a gente fala do mutualismo, é que essas pessoas têm condições em comum, ou seja, elas assumiram o mesmo risco daquela entidade aberta, e aí essas pessoas elas vão contribuir para o plano, né? Quando chegar na hora dela se aposentar, não necessariamente ela tem uma reserva acumulada. Na verdade, o que ela tem? Um acordo, um contrato que aquela empresa vai pagar uma renda para ela na aposentadoria. Qual que é o meu grande risco aqui, Paulo? No momento que chegou a vez de eu me aposentar, essa empresa tem problema financeiro. E aí a minha renda ela não paga, tá? Então, o fato do mutualismo é que eu tenho várias pessoas numa característica comum, e aí algumas se aposentam antes, outras se aposentam depois, mas eles são um grupo ali. Não chega a ser como um consórcio, tudo bem? Porque o consórcio, no bem e no mal, essas pessoas elas acabam equalizando isso financeiramente, tá? E aqui, não necessariamente isso vai acontecer, principalmente se for uma entidade aberta. Contratei um plano lá da Bradesco Vida e Previdência, esquece, eu não vou pagar se tiver prejuízo para o outro cara receber, tá? Tudo bem aqui, Paulo? Fez sentido? Mais ou menos, assim, para ele ter um risco grande, qual o retorno maior dele aí nessa questão? Como eu disse para vocês, esse tipo de plano cada vez menos é comercializado. Pois é, eu trabalho em instituição financeira, eu confesso a você que eu nunca vi esse tipo de plano sendo comercializado. Se você olhar, Paulo, nos últimos 15, 20 anos, tá? As instituições financeiras, as entidades de previdência arrancaram esse negócio do mercado. Por quê? Isso aí é um risco enorme, né? Imagina assim, ó, eu estou vendendo um plano para você, tu é um cara jovem, e aí eu estou projetando uma taxa de juros futura, uma taxa real para os próximos anos, e aí eu estou projetando que você vai viver tantos anos, e aí, pô, quando você se aposentar, você vai viver 100 e tantos anos, cara. Ferrou, como é que eu projeto tudo isso? É uma incerteza muito grande, tá? Nosso mercado de previdência ele tem pouco mais de 30 anos, né? É um mercado ainda muito jovem e que ao longo de um tempo teve muito produto, alguns produtos melhores para os clientes, outros melhores para as entidades, né? E acho que ele ganhou uma maturidade tendo o PGBL e o VGBL para caminhar aí ao longo dos últimos anos, tá? Então, assim, ó, isso é um negócio que existe, né? Pode ser que você se depare com um cliente que tem um plano que ele contratou lá atrás e que ele está carregando, tá? Mas para a gente contratar essa possibilidade, cara, é muito difícil, tá? Talvez se você entrar numa empresa, que essa empresa tem um fundo de pensão lá que tem essa regra, mas é bem pontual. Beleza. Beleza? Falar aqui, pessoal, de 2 planos, averbado e instituído, tá? O que acontece? Poucas empresas vão lá e montam o seu fundo de pensão. Porque montar um fundo de pensão é um baita trabalho. Eu preciso montar uma empresa, eu assumo riscos maiores. Muitas empresas querem propor para os seus funcionários um plano de previdência, que o cara possa contratar um plano para ele se aposentar, mas um plano de forma mais simplificada ali, né? E aí o que eles fazem? Tá? Eles vão lá numa entidade aberta, então eu vou lá, por exemplo, na Brasilprev, falo, Brasilprev, é o seguinte, ó, eu tenho aqui 200 funcionários, eu quero contratar um plano para os meus funcionários, tá? Para que eles possam se aposentar. Então, na verdade, esse é um plano da Brasilprev que vai ser vendido só para aquele público, tá? Esse plano ele pode ser averbado ou instituído, que é o que está no próximo slide. Grande diferença aqui. Vamos pensar que eu sou um empresário. Falou, Brasilprev, seguinte, eu não posso tirar nada do meu bolso, estou mal de grana, mas eu estou te trazendo 100 funcionários. E aí a Brasilprev vai me dar ali uma condição melhor, afinal são 100 novos clientes que ela vai ter.
na verdade? Então, o averbado é quando a empresa não participa do custeio, ou seja, a empresa não tira um centavo do bolso. O que ela faz? Ela dá a cara dela, ela vai recolher esse valor, se o funcionário estiver disposto a entrar no plano direto na folha e tal, ela vai intermediar ali essa relação, tá? Mas ela não vai custear. E os planos que a gente chama de instituído, esse daqui é o mais comum, tá? Quando a gente aplica no PGBL, a gente tem um benefício fiscal, na verdade? Quando a empresa aplica no PGBL para o funcionário dela, ela também tem um benefício fiscal, tá? E aí as empresas de porte grande, elas se utilizam disso para reter talento, né? Para fazer ali um benefício para o seu funcionário. Então, quando um plano é instituído, quer dizer que a empresa ela participa total ou parcialmente desse custeio. Ou seja, a empresa está tirando o dinheiro do bolso ali para pagar em parte para o seu funcionário. Tá? E o plano instituído, pessoal, em linhas gerais, ele tem o que a gente chama de regra de vesting. Tá? O que é a regra de vesting? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um plano instituído, né, que está aqui no slide de cá. Então, quando eu olhar o meu plano, talvez alguns de vocês tenham um plano desse tipo. Eu tenho o saldo que o funcionário contribuiu e eu tenho o saldo aqui que a empresa contribuiu. Ou seja, vocês vão ver dois saldos separados. Não é? O saldo do funcionário, o saldo que o funcionário contribuiu e o saldo que a empresa contribuiu. Tá? E aí, o saldo do funcionário é sempre dele. Se ele resolver sair da empresa, esse saldo é sempre dele. O saldo da empresa, ou seja, a contribuição que a empresa fez, esse vai respeitar a famosa regra de vesting. O que é a regra de vesting? É uma regra para que o funcionário tenha direito ao saldo da empresa. Por quê? Eu quero reter talento, mas eu não quero reter talento por 1, 2 anos, eu quero reter talento por 10, por 20 anos. Então, eu coloco uma regra que para o funcionário ter direito à parte da empresa, ele tem que ter, por exemplo, no mínimo 10 anos de plano, ou 20 anos de plano, e assim por diante. Tá? Então, a regra de vesting nada mais é do que uma regra para o funcionário ter direito à parte das contribuições que a empresa fez para ele. Tá? Isso é bem comum também nos planos instituídos. Tá? Averbado não tem regra de vesting, afinal, só o funcionário contribui, né? O dinheiro que ele contribui é sempre dele a todo momento. Plano de previdência e planejamento sucessório. Tá? Então, aqui, antes da gente entrar em alguns pontos mais específicos lá de taxas, de PGBL e VGBL, né? Plano de previdência. Tá? Ele tem características de investimento e de seguro, né? Ele tem essa similaridade, tá? E o recurso vai direto para o beneficiário. Tá? A gente tem alguns estados que têm uma briga legal, tá? Em relação à cobrança do ITCMD. Tá? Isso está rolando na esfera da justiça. Olhando para a prova, pessoal, a prova costuma levar em conta, tá, a regra da Previdência e não fica entrando que no estado do Espírito Santo os caras estão cobrando ITCMD porque um juiz liberou e tal. Tá? Então, plano de Previdência, um dos benefícios é se tiver um sinistro, ou seja, se a pessoa morrer, é como um resgate, né? O dinheiro vai lá para os seus beneficiários, tá bom? Fiquem atentos aí que é um benefício, né? E qualquer pessoa pode ser beneficiária de um plano de previdência, tá? Você fala, pô, Vladimir, mas eu estou vendo lá no módulo 6, né, que tem umas regras, né? Eu posso pegar o meu patrimônio e dar para as pessoas de forma aleatória e tal. Quem é responsável, tá, pela sua sucessão é o titular do plano. Ou seja, eu sou uma entidade aberta, tá? Veio meu cliente assinou uma proposta. O cliente que assina a proposta, sempre que é contratado um plano de previdência, o cliente está assinando uma proposta. Ele que está propondo aquelas condições ali. E ele falou que ele vai deixar 50% para essa pessoa A, 50% para essa pessoa B. Se isso vai ou não interferir na legítima dele, por exemplo, não me diz respeito. Isso diz respeito a ele. Pode gerar um problema na sucessão dele, uma briga judicial, mas que eu não sou o responsável. Tudo bem? Então,
Previdência, sinistro, a pessoa morreu, paga para quem? Para os beneficiários. Ah, mas se o juiz mandar bloquear, a prova não entra no juiz. A prova sempre vai se ater às regras, beleza? Fiquem atentos que pode ajudar vocês ali a resolver algum exercício que entre nesse tema. Falando dos custos e entrando já um pouco na gestão dos recursos relacionados aos planos de previdência, tá? Os fundos de investimento de previdência, né, eles cobram a taxa de administração. Aqui, pessoal, nada diferente do que vocês já viram lá em fundos. Prorata, 252 dias úteis. Não tem segredo. Tá? O mesmo vale para a taxa de performance. Tem lá a marca d'água, o mesmo racional. Mas a taxa de performance ela só pode existir para planos que forem para investidores qualificados. Tá? Falando já da gestão do plano de previdência. Tá? Por favor. A gente tem um averbado instituído. Patrocinado é a mesma coisa que instituído, né? Isso. Tá? Outra dúvida, o plano instituído ou averbado, ele pode ser tanto para entidade aberta quanto para entidade fechada? Sim. Ou seja, pode ser para fundo de pensão ou para um PGBL. Perfeito. O averbado e o instituído é justamente a situação onde a empresa só participa dando a cara dela, que é o averbado, né? E o instituído é quando ela participa também financeiramente. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente a gente tem planos instituídos, onde as empresas elas têm uma coparticipação, tá? Mas é uma possibilidade que a prova pode cobrar de vocês, importante que vocês saibam desse conceito também. Mas pode ser também para fundo de pensão, não é isso? Pode sim. O fundo de pensão é bem pouco comum, tá? Eu já vi alguns, mas é quase uma prática de mercado, é quase uma regra informal que todos os fundos de pensão paguem ali para os seus participantes. Vou dar um exemplo para vocês de um fundo de pensão que não paga. Tá? Tem um fundo de pensão que é dos funcionários da Unimed. Tá? E aí o que acontece? Eles entraram nesse plano, né? Eles estão nesse plano, a grande maioria são médicos, tá? E a Unimed não quer pagar o plano para eles, mas eles criaram esse plano para ter condições melhores para investir os recursos, para ter uma gestão mais próxima, tá? Então, é um fundo de pensão, mas que não tem o caráter, por exemplo, do Petros, da Petrobras, onde a Petrobras vai lá e paga um valor aos funcionários, tá? Ele tem um caráter um pouquinho diferente, que foge um pouco do mais comum ali, da normalidade, tá? Ok. Falando aqui dos custos, então, taxa de performance, nunca vi cair na prova. Olhando hoje para a indústria, eu fiz uma varredura um tempo atrás, são poucos os fundos que cobram taxa de performance, tá? Então, mais para conhecimento de vocês, acredito eu, não acho que a prova vai se ater em algo que nem tem hoje na indústria, né? A última mudança foi recente. Esse aqui é um item que a prova gosta, tá? Qual que é o entendimento básico do plano de previdência, tá? Esse é aquele dinheiro, pessoal, que não pode dar errado. Tudo bem? O cara aplicou lá, eu fui lá e investi num fundo multimercado, um fundo alavancado, deu ruim e o fundo quebrou. Aí é uma história. Aqui eu entrei num plano de previdência, onde tem gente como eu, que vou demorar ainda um tempão para me aposentar, e tem gente que vai se aposentar amanhã. Então esse negócio não pode dar errado. Não pode cair 50%, 70%, 80% do dia para a noite. Então, tem algumas regras um pouco mais rígidas ali em relação à tomada de risco. Tá? Uma delas é a questão do uso dos derivativos. Tá? Derivativo apenas para hedge ou para swap. Ou seja, não pode usar para alavancar. Então, eu tenho uma posição pré, quero transformar numa posição pós, vou swapar ali, tá, beleza, posso usar o derivativo. Eu só não posso fazer essa operação agregando alavancagem. Tá? Fiquem atentos, às vezes tem uma pergunta lá falando de gestão dentro da Previdência e tal, e aí entra nesse item da alavancagem, não pode ser utilizado para alavancagem de forma alguma. Tá? Aqui tem as principais carteiras, tá, dentro dos planos de Previdência, né? Então, carteiras de renda fixa aí das mais diversas formas, né? Soberanos são aqueles que compram só título público federal, renda fixa aqui com título público e título privado, ou aqueles que compram prioritariamente os papéis privados.
tá? Esses compostos ou balanceados, né, até a última mudança de legislação, eles eram o que tinha de mais arrojado, digamos assim, dentro da Previdência, tá? Porque eles podiam comprar até 49% de ações. Vou pular aqui o da atual, eu já volto nele. E aí, com essa última mudança, eles incluíram lá os fundos multimercado, tá? Que pode investir até 70% em ações e até 10% com variação cambial. E aí, quando a gente olha para a indústria hoje, basicamente os produtos mais complexos, mais desenvolvidos são criados nessa estrutura aqui de multimercado, porque eu tenho um gestor que ele pode investir 100% em ações, e aí quando o mercado vira para ações, ele pode comprar até 70 de ações, que já é uma posição bem significativa, tá? Porque os que são explicitamente de ações, né, especificamente de ações, eles só vão para investidor qualificado, e aí eu limito muito o meu público, tá? Os planos data-alvo, pessoal, são planos que facilitam um pouco a vida do participante. Então, por exemplo, eu vou ter um data-alvo 2050. Como que vai ser feita a gestão dele? Tá? Pô, 2050, eu estou em 2023, eu tenho uma duration, aí, um prazo de 27 anos. Vou tomar muita vó agora. Quando eu estiver lá em 2048, 49, vó baixinha, porque eu já estou perto do meu alvo. Tá? Se bem gerida, é uma ótima estratégia, porque ela vai ajudar o participante o quê? Ela aumenta o risco quando ele tem ainda mais espaço, né, para tomar risco, quando ele ainda tem um prazo mais longo, e ela diminui o risco, diminui ali a volatilidade, a duration da carteira, quando está mais perto de atingir o objetivo dele. Tá? Entrando aqui em algumas regras importantes dos nossos amigos PGBL e VGBL. Tá? Então, 3 pilares fundamentais, tá, pessoal? Estou lendo lá o exercício, preciso ver se faz sentido para essa pessoa PGBL. Tem que preencher esses 3 pilares. Senão... Flávio, eu não consegui colocar antes. Esse plano datal, como você chama, ele tem uma data específica lá, mas ele pode aplicar em qualquer coisa? Ele pode investir em renda fixa ou ele pode investir em ações também. Eu vou ter data-alvo só de renda fixa, aí eu posso ter um data-alvo que tem o sufixo renda fixa, e eu posso ter um data-alvo que tem o sufixo multimercado, que aí ele vai poder comprar ações também. Aí depende do que eu tô comprando ali, né? Mas eu posso ter tanto só de renda fixa como um multimercado, né? Mas o principal conceito, né, do data-alvo é justamente de que quanto mais longo a minha duration ali do participante, né, quanto mais longe do prazo de aposentadoria ele toma mais risco, e quanto mais perto ele vai minimizando aí essa volatilidade. Ok. Falando do nosso amigo PGBL, tá? Costumo dizer que o PGBL dá trabalho na hora de aplicar, quando a gente olha aqui para os exercícios e tal, porque eu preciso ficar atento a várias situações. Mas o PGBL, pessoal, ele me ajuda na hora de um resgate, né? Vou fazer lá um simulado, vou fazer um exercício no dia da prova. Aí ele fala que teve um resgate de um PGBL. Pô, PGBL é tranquilo, porque eu vou tributar o valor total. Tá? Então, aqui, na hora de aplicar, tem que preencher esses 3 pilares. Declaração de imposto de renda no modelo completo. Aplicar até 12% da renda bruta. E tem que participar da Previdência Básica. Ou seja, eu tenho que ser participante ali da minha Previdência Básica. Tá? Vamos lá, de baixo para cima. Por que tem essa regra de ser participante da Previdência Básica? O PGBL é um plano de previdência complementar. O grande objetivo dele é complementar a Previdência Básica. Se a pessoa não tem a Previdência Básica, não faz sentido eu incentivar ela a complementar uma coisa que ela ainda não tem. Tá? Segundo ponto, até 12% da renda. Preciso ficar muito atento a isso aqui. Por quê? Se a pessoa aplicar 20% da renda, 25% da renda aqui, vou ter um problema. Daqui a pouco a gente vai ver matematicamente esse problema. Tá? E fazer declaração de imposto de renda no modelo completo. Por que fazer declaração de imposto de renda no modelo completo? Se eu faço a declaração no modelo simplificado, o que a Receita faz? Ela fala, Vladimir, seguinte, ó, não quero nem ver os seus gastos, suas despesas esse ano, eu vou te dar um desconto padrão aqui simplificado. Você quer? Ou seja, se eu fizer imposto de renda no modelo simplificado,
a Receita não vai olhar ali para os detalhes, tá? Ela vai olhar de forma mais macro ali, ela não vai olhar os detalhes. E aí, aqui, eu não vou ter o desconto do meu PGBL na minha declaração, tá? Tem um exemplo aqui, ó, vamos lá. A pessoa tem uma renda bruta de R$200 mil, tá? Então, ela pode aplicar 12%, né? Que daria aqui R$24 mil. Ou seja, se eu aplicar R$24 mil em PGBL, a minha base de cálculo do imposto de renda sai de 200 mil e vem para 176. Ou seja, esses 24 mil eu abati da minha base de imposto de renda. O que tem que ficar muito claro aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: eu estou deixando de pagar imposto sobre esses 24 mil. Eu deixo de pagar imposto sobre esses 24 mil e eu vou pagar imposto quando sobre esse dinheiro? O dia que eu for resgatar lá meu plano de previdência, tá? Por que a gente fala que não deve aplicar mais do que os 12%? Ao invés de 24 mil, eu apliquei 40 mil no PGBL nesse ano. Qual que foi meu desconto? 24 mil, porque o desconto é limitado a 12%. Então, aqui tem uma diferença de 16 mil, né? Ou seja, eu apliquei 40 no PGBL, mas eu ganhei só 24 de desconto. O meu benefício fiscal foi de 24 mil. E esses 16 mil? Esses 16 mil, pessoal, eu vou ser bitributado. Então, se o PGBL ele me dá a oportunidade de gerar uma eficiência fiscal tributária, quando eu aplico mais do que os 12%, eu estou gerando uma ineficiência. Por quê? Eu não vou ganhar benefício nenhum sobre esses 16, eu já paguei imposto hoje sobre esse dinheiro, e lá na frente, quando eu for resgatar o meu PGBL, eu pago o imposto novamente sobre esse valor. Então, os 12% é o limite máximo, tá? Um participante nunca deve extrapolar esse valor, tá? Ou seja, o que eu aplico ali, né, no meu PGBL, eu deixo de pagar o imposto de renda. E eu vou pagar esse imposto de renda só lá na frente, quando eu for usar esse recurso, tá? Como eu falei para vocês, o resgate do PGBL ele é mais simples, né? Se eu tenho 100 mil para resgatar do PGBL, eu tributo esses 100 mil. Principal e juros, eu tributo o valor total, tá? Que é diferente do que quando eu olho ali, por exemplo, né, para o VGBL, que a gente vai olhar agora, tá? Falando do VGBL, tá? O valor dos aportes não podem ser abatidos do imposto de renda, ou seja, eu não vou ter aquele benefício fiscal, tá? Porém, em contrapartida, né, o que acontece? No resgate, eu pago o imposto de renda só sobre o rendimento. Então, aqui, eu vou ter que ter uma atenção maior quando eu for fazer o meu resgate, né? Porque eu vou pagar imposto de renda só sobre o rendimento, tá? Então, tem até um exemplo de resgate aqui. Eu tenho um VGBL, onde meu saldo acumulado é de R$120 mil. Esse R$120 mil é composto como? 70 mil é principal, ou seja, 70 mil é o que eu apliquei, o que eu tirei do meu bolso, e 50 mil é de rendimento. Então, no caso, se eu resgatar ele totalmente, né, a base de cálculo do imposto de renda é de R$50 mil, né, que nada mais é do que o quanto rendeu. Imposto de renda sobre o rendimento. Beleza? Falando sobre o uso dos recursos, tá? Isso daqui a prova lá atrás, anos atrás já cobrou, hoje cobra muito menos, tá? Que eram os prazos de carência para os resgates e tal, né? Para primeiro resgate, tá? A carência deve ser de 60 dias a 24 meses, tá? E aí, quando a gente olha para o que a gente tem na indústria, né? Porque a gente tem de produto disponível, basicamente os produtos têm aí um prazo de carência de 60 dias, um ou outro produto tem um prazo um pouco maior,
tá? E também tem um prazo de carência entre resgates, e aí esse eu não encontrei ainda nenhum outro produto na indústria que cobre alguma coisa, que tenha um prazo de carência diferente de 60 dias. Ou seja, contratei um plano, tem uma carência para o primeiro resgate, que deve ser de 60 dias a 24 meses. Feito o primeiro resgate, entre os resgates eu tenho uma carência que é de 60 dias a 180. Tá? Falando aqui agora da parte das rendas, tá? Então, para fazer o cálculo da renda, né, a gente vai precisar saber primeiro qual que é a tábua atuarial, tá? Importante, pessoal, aqui a tábua atuarial, né, ela é uma característica do plano, tudo bem? Então, eu tenho lá um PGBL na empresa tal, com aquelas condições, e o meu PGBL tem uma tábua atuarial, por exemplo, que é a AT83. Essas características são do plano. Se eu migrar os meus valores, se eu migrar a minha reserva para uma outra entidade aberta, para um outro plano, eu vou precisar ver quais são as regras dessa nova entidade aberta. Tá? Uma dica importante aqui de prova para vocês. Tá? A AT49, AT83, AT2000. E aí aqui tem o ano que foi feita essa tábua. Né? Então, a T49, ela pega a expectativa de sobrevivência das pessoas em 1949, a T83 em 1983 e a T2000 em 2000. De lá para cá, acho que é claro para todo mundo que a expectativa de vida da população cresceu, não é verdade? Então, vamos pegar o nosso saquinho de dinheiro lá. Se eu for calcular o fator, lembra do nosso amigo fator? E eu utilizar a T49, o que a T49 vai achar? Que eu vou viver um pouco menos, porque ela vai pegar a expectativa de vida das pessoas lá em 1949. Se eu pegar a T83, ela já acha que eu vou viver um pouco mais. E se eu pegar a T2000, mais ainda. Então, com a mesma reserva, né, é bem provável que com a T49 eu tenha uma renda maior do que com a T2000, do que com a T83 e do que com a T2000. Ou seja, quanto mais recente a tábua, mais as pessoas vivem. Se as pessoas vivem mais, a renda é menor. Tá? Se ficar claro isso para vocês, qualquer pergunta que cair ali de tábua atuarial, vocês vão ter alguma facilidade aí para responder. Tá? Avançando aqui, a gente tem diversos tipos de renda. Tá? Eu não sugiro que vocês invistam HD de vocês aí, né? Decorando os tipos de renda, tá, pessoal? Vou explicar aqui por quê. O nome já deixa muito claro o que é uma renda, tá? Então, fulano de tal vai se aposentar por uma renda mensal vitalícia. A pessoa morreu. O que aconteceu? A renda mensal vitalícia. Morreu, acabou. Simples assim. É uma renda mensal temporária. Beleza. Aí, se for temporária, ele vai te contar o prazo, não é verdade? É uma temporária por 10 anos, por 5. É uma renda mensal temporária. Passou o prazo, o que aconteceu? Acabou. Tudo bem? Não precisa decorar os nomes, o que quer dizer cada uma das rendas, tá? Ó, vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, vamos pensar que é uma vitalícia com prazo mínimo de 10 anos. Se a pessoa morrer antes dos 10 anos, vai reverter para alguém e vai pagar até os 10 anos. Se a pessoa morrer e já passou o prazo mínimo garantido, cessou a renda. Tá? Tem que ficar muito claro para vocês o conceito que é o seguinte: quando eu transformo a minha reserva em renda, eu não tenho mais reserva. Afinal, eu transformei ela em renda. Então, a brincadeira que eu faço do saquinho de dinheiro, eu entrego o meu saco de dinheiro para a entidade aberta ou para a entidade fechada, e daquele momento para frente eu passo a ser o quê? Eu passo a ser um credor, né? Eu passo a ter direito a receber mensalmente uma renda de acordo com algumas regras aqui, tá? Renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Mesma coisa aqui, né? Então, o prazo mínimo garantido é de 10 anos. Reversível beneficiário indicado. Reparem que não tem muita surpresa, né? Pô, vitalícia, a pessoa morreu.
vai reverter para o beneficiário indicado. Se o beneficiário morreu, acabou. E a renda por prazo certo, tá? O que é a renda por prazo certo? Essa daqui é aquela que vai pagar por um período. Então, é a renda que vai pagar por 10 anos. Faça chuva, faça sol. Quem morrer aqui no meio do caminho, então a pessoa transformou em renda, morreu, reverteu para outra pessoa que morreu, vai pagar os 120 meses. Faça chuva, faça sol. Tá? Não tem muito um segredo aqui, né? Então, é por prazo certo. Aí ele vai ter que te contar ali no máximo na prova qual que é esse prazo certo. Tá? Aqui tem o exemplo lá do fator que a gente fez no começo da aula, né? Só para vocês terem aí ele mais claro no material. Tá? Então, aqui a renda é o fator vezes a reserva acumulada, né? E aí aqui eu detalho o cálculo para vocês, aquele cálculo que a gente acabou fazendo junto lá atrás, né? Quem acabou não acompanhando, estava aí fazendo algumas outras anotações, depois vocês podem pegar aqui, tem o cálculo certinho, tá? Esse exercício é um exercício um pouco mais enxuto, e aí na quarta-feira a gente vai fazer outros que sejam um pouco mais completos, digamos assim, em relação a esse tema, tá? Para fechar aqui, pessoal, a gente vai falar dos regimes de tributação. Tá? Plano de previdência, contratei o plano de previdência. Eu tenho duas opções de regime de tributação: progressivo e regressivo. Tudo bem? Progressivo, por que o progressivo tem esse nome? Eu gosto de entender o nome, que aí eu não preciso ficar decorando, me facilita. Progressivo é porque no frigir dos ovos, no final, eu vou ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda. É por isso que ele tem esse nome. Porque senão ele não faz muito sentido. Olha como é que é. O progressivo, em caso de resgate, cobra 15% na fonte. Porra, ele é progressivo e sempre cobra as 15%. Eu resgatei 100 mil, é 15%. O cara resgatou 10 milhões, é 15%. Não é tão progressivo assim. Ele é progressivo porque se eu tiver um resgate de um plano de previdência, e aí eu tive lá, nesse plano de previdência, uma renda de 50 mil reais. Eu vou ser tributado em 15% na fonte, e aí esses 50 mil vai se somar à minha renda, lá na pessoa física, no meu imposto de renda. E ele vai se somar e eu vou ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda. Tá? E aí aqui no caso, como eu já falei lá atrás, se for um PGBL, é sempre sobre o total, né? E se for o VGBL, é sempre sobre o rendimento. Tá? O nosso amigo, aí aqui tem um resgate de um PGBL progressivo, ou seja, 70 mil de principal e 30 mil de juros. Vai fazer o resgate. 100 mil reais, alíquota de 15%. Por quê? É um PGBL. PGBL é o tributo total. Não tem muito segredo, vai cair 85 mil na conta. Se fosse um VGBL, aí o jogo muda um pouco, né? O VGBL, a gente vai ser tributado só sobre o rendimento. Então, vai ser 15% sobre os 30 mil. E aí, aqui o imposto seria de R$ 4.500. Tá? O progressivo chama progressivo porque eu vou ajustar lá pela tabela progressiva do imposto de renda, né? E o regressivo é porque quanto mais passar o tempo, menor vai ser a minha tributação. Ele é regressivo definitivo. Por que definitivo? Porque eu não vou ter nenhum ajuste posterior aqui. Tá? Então, se eu entrei num plano regressivo, eu vou entrar aqui em 35% e a cada 2 anos diminui 5%, chegando até 10% ali, acima de 10 anos. Tá? E a mesma coisa que a gente viu anteriormente, se for PGBL total, se for VGBL, só sobre o rendimento. Tá? Aqui tem um exemplo de cálculo, ó, um VGBL regressivo. Então, eu tinha um principal de 65 mil e um rendimento de 35. Eu estava 7 anos e 5 meses. Ah, aqui é de sinistro. Espera aí que eu já vou explicar para vocês, então, a parte do sinistro. Eu já estava 7 anos e 5 meses. Só
desculpa, não é sinistro, não é aporte. Eu li aqui a morte. Tem um de sinistro que é o próximo. Então, 7 anos e 5 meses após o aporte. 7 anos e 5 meses está aqui, né, pessoal? Entre 6 e 8. Então, a alíquota é de 20%. 35 mil, que é o rendimento, 20%. O total de tributo é R$7.000. E aí aqui, paguei, tá pago. Não tem nenhum ajuste posterior, tá? Diferentemente lá do progressivo, que eu pago 15% na fonte e depois ajusto na declaração de imposto de renda, tá? Fiquem atentos aqui para a questão de sinistro, tá? Tem caído na prova, pelo menos uma perguntinha ali falando de sinistro. E aí, qual que é a regra do sinistro? Se a pessoa morrer e ela tem um plano no regime progressivo, é exatamente igual ao resgate, tudo bem? 15% na fonte, depois ajuste lá na declaração de imposto de renda. Simples assim. Se a pessoa tiver um plano no regime regressivo, tá? O que acontece? A maior alíquota vai ser essa daqui, ó, 25%. Vamos entender aqui por quê, né? Quando a gente olha para essa tabela, onde eu posso pagar 10% lá no final, está muito claro aqui para mim que eu tenho um incentivo, um benefício da Receita. A Receita está falando, Vladimir, aplica no regressivo, cara. Depois de 10 anos, você vai pagar 10%, é muito melhor. Né? Só que aí a pessoa vai lá, aplica no regressivo, e aí ela morre aqui, ou ela morre aqui. De certa forma, eu estou onerando essa família na sucessão patrimonial. Né? Porque essa família poderia ali ter uma sucessão patrimonial maior se o dinheiro estivesse lá no progressivo e não aqui no regressivo. Então, para evitar que a pessoa, em caso de sinistro, seja tributada em 35 ou em 30, em caso de sinistro, a alíquota máxima é a de 25%. Se a pessoa morrer e já estiver aqui nas alíquotas mais baixas, mantém a alíquota, tudo bem? A mais alta, né, é 25%. Ou seja, se estiver em 30, é 25. Se estiver em 35, é 25. 25 também mantém nele mesmo. Tá? Por que os 25? A gente vai ler a legislação, tá? Os 25 faz bastante sentido, pessoal. Por quê? No progressivo, se eu estivesse na outra tabela, no máximo eu ia pagar quanto? 15 mais o ajuste, que dá 27,5. Então, quando eu coloco 25, quando a Receita coloca essa regra de 25, é justamente para não punir as pessoas em relação ao seu patrimônio. Tá? Então, fiquem atentos a essa regra aí dos 25%. Pessoal, foi esse o material que eu preparei aqui para a nossa aula. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento. Queria agradecer aí pelo tempo de vocês, pela atenção de todos. Tá? Na quarta-feira a gente se encontra às 7 horas. A gente tem alguns exercícios aí prontos para a gente fazer juntinho. Tá? Obrigado pela participação ativa aí, pelas perguntas e tal. Né? Isso mostra o interesse de vocês e certamente isso vai replicar lá num ótimo resultado no dia da prova.